Esta presidência lembra a todos os presentes que esta sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao decreto legislativo de número 892, de 5 de fevereiro do ano de 2002, de autoria da vereadora Maria José Major Jandrez, concedendo a medalha do mérito Custos Vigilati ao reverendíssimo Padre Antônio Carlos da Silva. Nesta oportunidade, prosseguindo, nós nomeamos os vereadores Renato Purini, Milton Dota e o vereador José Clemente para que, em comissão, conduzem até a mesa de honra o nosso homenageado, o Padre Antônio Carlos da Silva. Solicitamos a todos que permaneçam de pé, por gentileza. Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, damos início a esta sessão solene. Ainda de pé, por gentileza, nós convidamos a todos os presentes para juntos, acompanhando os vídeos do plenário, ouviremos e cantaremos o hino nacional. E esta presidência alerta a todos os presentes que, de acordo com o protocolo do Itamaraty, após a execução do hino nacional, deve-se guardar o mais profundo silêncio como forma de respeito a um dos símbolos da pátria. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, na missão, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, imagem do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossa vida no teu seio mais valores. Ó pátria amada, salvação, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado.
do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Solicitamos ainda do primeiro secretário, o vereador José Walter Lelo Rodrigues, para que ele faça a leitura do decreto legislativo de número 892, de 5 de fevereiro do ano 2002, que concede a medalha do mérito Custos Vigilat ao reverendíssimo Padre Antônio Carlos da Silva. Decreto legislativo número 892, de 5 de fevereiro de 2002. A mesa da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 27 da Lei número 3.393/91, modificada pela Lei número 4.524/00, regulamentada pela Resolução número 330/96, com nova redação dada pela Resolução número 389/00, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha do mérito Custos Vigilat ao Padre Antônio Carlos da Silva. Parágrafo único. A entrega da referida honraria dar-se-á em sessão solene, previamente convocada em comum acordo com o homenageado. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bauru, 5 de fevereiro de 2002. Walter Nascimento Costa, presidente. José Humberto Santana, primeiro secretário. Rodrigo de Agostinho Mendonça, segundo secretário. Projeto de iniciativa da vereadora Maria José Major Jandreice, registrado na Diretoria de Apoio Legislativo na mesma data. Soraya Elisa Segato Ferreira, diretora de Apoio Legislativo. Neste momento, nós convidamos a vereadora Maria José Major Jandreice, que é a autora do projeto, a fazer a entrega da medalha do mérito Custos Vigilat ao reverendíssimo Padre Antônio Carlos da Silva. A vereadora Maria José Major Jandreice está fazendo agora a entrega do diploma.
A vereadora Maria José Major Jandrez, ela conhece este vereador e ela sempre, quando de algum momento tão importante como esse, ela pede para que haja quebra de protocolo regimental. Ela conhece este vereador e nós quebraremos o protocolo neste momento, porque o coral São Brás, com 20 integrantes, vai nos brindar com 2 canções, Bênção Antiga e Denis Aguei. E Onde Está Você, de Oscar Castro Neves. A regência é do maestro Alexandro Carlos, vou tentar aqui a pronúncia, Dersbacher. Lembramos que o maestro estudou na USC e se especializou durante 4 anos em Cuba. Vocês estão com a oportunidade. Nesse momento, nós convidamos para falar em nome da Câmara Municipal a vereadora Maria José Major Jandrez, a autora do projeto, para fazer uma saudação ao nosso homenageado, o padre Antônio Carlos da Silva. Excelentíssimo senhor prefeito, doutor Nilson Costa, excelentíssimos senhores vereadores, senhores, senhoras, autoridades civis, religiosas e demais presentes. Para saudar condignamente o homenageado, invocamos de início o nosso mandato, pois é em nome dos cidadãos desta cidade que cumprimos tão honrosa tarefa. Invocamos ainda a representação popular dos nobres pares, que por unanimidade aprovaram a propositura de nossa autoria, outorgando a medalha Custos Vigilat ao reverendíssimo padre Antônio Carlos da Silva. Se a nossa Constituição Federal, Carta Magna, que estrutura nossas instituições e nossas ideias políticas, no seu 1º artigo e parágrafo, diz que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. O ato solene que vivemos nesta sessão é a expressão legítima da vontade do povo de Bauru, que vai buscar no cidadão, hoje, padre Antônio Carlos da Silva, nascido em Osasco, em 19 de novembro de 1961, no estado de São Paulo, aquele que, por sua obra, fez por merecer a medalha Custos Vigilat. Padre Antônio Carlos teve uma vida exemplar de dedicação à sua igreja e serviço aos menos favorecidos. Fez o curso primário em Matão, estado de São Paulo, o ginásio colegial na cidade de São Paulo. Foi office boy entre 78 e 1980, na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Com 19 anos, entra no seminário Cristo Reis dos Padres Palatinos, em Jacarezinho, estado do Paraná. Em 1982, vamos encontrá-lo fazendo o Seminário Maior Divino Mestre da Diocese de Jacarezinho, onde cursou Filosofia e Teologia. De 1984 a 1987, como seminarista, trabalha com os meninos pobres de Jacarezinho. Em 1987, tem a sua ordenação diaconal. E no dia 17 de dezembro de 1988, acontece a sua ordenação sacerdotal. Em 1989, Padre Antônio vai trabalhar como missionário em Mato Grosso, enviado pela Regional Sul 2ª
da CNBB do Paraná, permanecendo nas missões até 1995. Em 1996, assume a coordenação da Pastoral da Criança na Diocese de Jacarezinho. Neste mesmo ano, é nomeado o primeiro pároco da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Aeroporto, desenvolvendo seu trabalho com os pobres da favela de Nossa Senhora das Graças. Em 1999, Padre Antônio chega a Bauru para fazer psicologia na USC. No mesmo ano, assume a Capela São Brás, ligada à paróquia de Nossa Senhora das Graças, dos padres rogacionistas. Já ainda em 1999, no dia 19 de março, dia dedicado a São José, Dom Aloísio Pena desmembra a Capela São Brás da paróquia Nossa Senhora das Graças, elevando-a à paróquia São Brás, e Padre Antônio é provisionado como primeiro administrador paroquial. Neste período, põe mãos à obra, reformando, estruturando a nova paróquia. Para tanto, busca neste trabalho a parceria dos reeducandos do IPA e de membros da comunidade. Ainda encontrou tempo e disposição para outros estudos, como pós-graduação de Ecologia na Universidade Federal de Cuiabá, no Mato Grosso, Comunicação na PUC de Curitiba, Paraná, Parapsicologia na Faculdade de Guaratinguetá, São Paulo, Filosofia e História nos anos de 89 e 95. De 1970, quando cursou o primário em Matão, no estado de São Paulo, até hoje, são decorridos 32 anos de intensa preparação intelectual e religiosa, unido ao desejo de ajuda aos cidadãos, principalmente da periferia de nossa cidade, como a Comunidade Gasparini, a Vila São Paulo e o bairro Pousada da Esperança 1 e 2. Padre Antônio assimilou profundamente e colocou em prática as palavras do evangelista Tiago, quando no capítulo 2, versículo 14, diz: a fé sem obras é morta. Dentre as suas atividades desenvolvidas frente à paróquia de São Brás, nós destacamos a organização da paróquia, a valorização da promoção humana, de vicentinos, pastoral da saúde, pastoral da criança, funda o movimento Cristima para a recuperação de usuários de drogas, promove a integração da comunidade, bairro da Pousada 1 e 2, Nova Bauru, Núcleo Gasparini, Vila São Paulo, Jardim TV. Organiza a pastoral carcerária e assume o trabalho com os reeducandos do IPA, defensor intransigente dos direitos humanos dos presos. Promove com membros da pastoral carcerária atividades religiosas e laborais. Promove encontros com grupos de hip-hop, skatistas, roller e outras, visando o resgate da autoestima e integração das tribos para a superação da violência e da influência da droga. Promove a conscientização dos direitos e a cidadania dos mais pobres e excluídos. Fundou o informativo da comunidade Vida em Ação, com a finalidade de informar e divulgar iniciativas que vêm dando certo com uma tiragem de 1.500 exemplares por mês. Firmou e promoveu o convênio Saúde com a Fundação Veritas e outros com a finalidade de baratear custos médicos e de exames laboratoriais, o que acabou estimulando o dízimo, tão necessário para a manutenção da comunidade e seus projetos. Organizou e estimulou o Corais São Brás, que nós aqui acabamos de ouvir, com todos os seus integrantes, polifônico, e tendo como regente o maestro Alexandro. Há pouco mais de um ano, por designação de seus superiores, Padre Antônio foi transferido para a paróquia de São Pedro Apóstolo, na Vila Dutra. Região também com grandes dificuldades sociais que agrega o Parque Real, Leão 13 e a própria Vila Dutra. Não se intimidou diante de mais esse desafio. Começou agregando os moradores, fazendo almoços, reformando a igreja e elaborou um projeto social que chamou de Revivendo. O projeto
visa o desenvolvimento de ações sociais nesses bairros que melhorem a qualidade de vida das famílias mais pobres, numa proposta da Pastoral Social. Seu projeto se embasa nos fundamentos da Igreja Católica, através do 7º Plano Diocesano da Pastoral, Igreja em Estado Permanente de Missão, assumindo a responsabilidade social que lhe cabe, propondo em seu programa de formação social e promoção humana, em vista da Igreja Missionária, através de projetos de defesa dos direitos humanos, com a efetivação de ações sociais que venham a transformar a realidade destas famílias. Padre Antônio, na humildade, nos lembramos de Dom Helder Câmara no propósito do seu trabalho. E neste momento, talvez o senhor se lembre quando Dom Helder dizia: como é bela a vida quando há razões para viver. E o senhor encontrou muitas razões para viver. É um pastor querido do seu povo. Passou pelas comunidades fazendo bem. Cada um dos seus paroquianos e amigos guardará na lembrança cenas inesquecíveis de sua bondade, obediente aos seus superiores, respeitador das diferenças e posições. Resiste com fé a todas as adversidades. Padre Antônio foi lendo seu informativo Vida em Ação, idealizado pelo senhor, conversando com seus paroquianos, que fiquei conhecendo melhor e mais profundamente. Os editoriais do informativo, escrito pelo senhor, trouxeram-me momentos de profunda reflexão e pude sentir, através deles, a preocupação com as crianças, na pastoral da criança, com os jovens, principalmente usuários de drogas. E também com os presidiários da pastoral carcerária, com os doentes pelo convênio de saúde e com os músicos pelo coral São Brás. A todos, Padre Antônio fez uma acolhida. A acolhida exige capacidade de doação desinteressada, sem espera de recompensa, imediata, motivada pelo verdadeiro sentimento de proporcionar aos outros a alegria, o alívio às dores e a esperança. A acolhida feita pelo Padre Antônio, por onde passou, dá a dimensão exata do sentido da solidariedade como único antídoto da solidão. Quem é solidário não é solitário. Quem se abre ao outro, recebe do outro a dosagem de afeto, que dá garantia de paz e felicidade. A acolhida, Padre Antônio, exige humildade, reconhecimento de nossas limitações e necessidades, de que temos de estabelecer com o outro. É na experiência comunitária que o Senhor descobriu o sentimento de amor ao próximo, da justiça, de humanidade, de revolucionar pelas ideias e obras. Padre Antônio, encerro meu discurso, não com minhas palavras, mas, em primeiro lugar, com o depoimento de um casal paroquiano, o Walter e a Meire Pereira, escritas no informativo Vida em Ação, de março de 2002, por ocasião de sua despedida da paróquia da comunidade São Brás. Existem pessoas que passam por nossas vidas como relâmpagos, não como aquele relâmpago que mata ou destrói, mas sim aquela que nos mostra, em sua luminosidade fulgurante, o belo e o amor que existe no sombrio e na negritude do horizonte, o qual não vemos sem o límpido clarão que faz abrir os olhos e exclamar: tanta riqueza, e não vemos por estarmos com olhos fechados, pelo medo ou pela omissão. Padre Antônio Carlos é um desses raios não fulminantes, mas fulgurante e reluzente. Obrigado, Padre Antônio, por sua fugaz passagem entre nós. Aprendemos muito e, com certeza, aprenderemos muito mais. Se raios como esses não fossem tão rápidos e raros. Com carinho e respeito, Walter e Meire Pereira. Em segundo lugar, eu me aproprio das palavras do grande revolucionário Ernesto Che Guevara, em um
dos seus escritos. Deixe-me dizer, mesmo com o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é guiado por grandes sentimentos de amor. É preciso ter uma grande dose de humanismo, de sentido de justiça e de verdade para não cair em extremismos dogmáticos na problemática da relação entre a fé e a razão, em isolamento das massas. É preciso lutar todos os dias para que esse amor à humanidade viva e se transforme em atos concretos que sirvam de exemplo e mobilizem. Padre Antônio, alegro-me hoje de vê-lo feliz, ao lado daqueles que sempre o amaram e o amam. É mensagem de esperança e faz-nos bem em tempos de obscuros pensamentos e de desalento social. Pela sua sabedoria e virtude, simplicidade, despretensão e solicitude. Nesta noite, nesta sessão solene, bastante festiva, que lhe outorgamos a medalha Custos Vigilant. E para mais um momento, peço licença ao nosso presidente para que também se faça uma homenagem de algumas pessoas da comunidade e peço licença para voltar ao meu lugar. Muito obrigada. Nós solicitamos, então, da nossa equipe de TV, da TV Câmara, que, quebrando mais uma vez o protocolo, nós concedemos e deferimos o que o vídeo vai nos mostrar. A trajetória de uma vida pode ser trilhada por muitos caminhos. Para alguns, este caminho é a oportunidade de fazer do mundo em que vive um lugar melhor, muito melhor. O padre Antônio Carlos da Silva fez de sua jornada um exemplo de luta, determinação e dedicação ao próximo. Natural de Osasco, completou seus estudos na cidade de Matão. Aos 19 anos, mudou-se para o Paraná, confirmando a vocação que desde cedo estava latente. Foi em busca de Deus e dos ensinamentos de Cristo. Estudou no Seminário Cristo Rei dos Padres Palatinos e no Seminário Maior Divino Mestre da Diocese de Jacarezinho. Lá cursou Filosofia e Teologia. Desde o início de suas atividades na igreja, o padre Antônio trabalhou com os mais carentes em favelas e bairros da periferia. Procurava ajudá-los em necessidades básicas como comer e vestir, além de levar palavras de amor, fé e esperança. No ano de 1999, Bauru recebeu de braços abertos esse homem dedicado ao próximo. Ele conciliou os estudos de psicologia com as atividades na Capela São Brás, que no mesmo ano foi transformada em paróquia. Desde então, nossa cidade assiste diariamente ao trabalho incansável deste homem, sempre em defesa dos mais humildes, dos marginalizados e por uma sociedade cada vez mais justa. Com esta medalha, a Câmara Municipal de Bauru presta homenagens ao padre Antônio Carlos da Silva, em reconhecimento à sua dedicação à igreja e principalmente ao povo. Parabéns. Quando eu tive contato com o padre na sua igreja, eu percebi a grandiosidade da obra que ele desenvolvia em prol do povo sofrido. Então eu diria que Padre Antônio hoje é um exemplo para todos os padres, para a igreja e para todas aquelas pessoas que se dedicam à ação social em prol dos trabalhadores, dos desprivilegiados, que tanto necessitam da ajuda, de uma luz, de formas de organização, de formas de conscientização para que essa população, de uma maneira autônoma, se desenvolva com altivez. Então é nesse sentido que eu vejo o padre. O padre Antônio é uma pessoa que serve de exemplo para todos nós pela sua dedicação, pelo seu carisma, pela maneira como ele
trabalha com essa população menos favorecida? Padre Antônio é um padre que, a primeira vez que eu vi ele, eu estava numa reunião da Pastoral da Criança. Eu não o conhecia. E ele sentou, chegou aquele padre de boina na cabeça, né? Mas eu não sabia que era padre. E sentou ali. E aí a minha surpresa foi a hora que ele se apresentou como padre que ia assumir a paróquia. A paróquia é São Paulo, né? E ao caminhar da coisa, a gente foi sentindo aquele calor que ele tinha com os moradores e principalmente o que me cativou mesmo nele foi ele se preocupar com aquele que não tinha nada. Aquele que estava passando fome, passando frio. Então era esse que ele fazia visita, que ele fazia questão de estar na casa. Admiro a garra que ele tem, porque ele é uma pessoa que tem muita energia. Ele trabalha de dia, trabalha de noite. Onde tem gente precisando dele, ele está ali dando o seu apoio, muito calor humano. Então isso é uma coisa assim, muito humana, muito carinhosa, muito gostosa da gente sentir. E a gente fica chamando, eu falo assim, eu tenho esperança, não só eu, como muitos moradores lá, que ele volte para a nossa paróquia, para trabalhar com o povo lá da paróquia São Paulo, na Pousada da Esperança, um bairro carente, um bairro de pessoas humildes, sem rumo. E que ele estava tentando fazer esse rumo porque ele quer esclarecer a mente da pessoa. Não é só um trabalho social de ver o frio, a fome. Ele quer também dar comida para o cérebro das pessoas, né? Que as pessoas possam tomar a sua própria decisão. A pessoa que se preocupa em fazer isso. Dar instrução para a pessoa saber agir. Pessoas que não têm cultura, que não têm tempos, que estão lutando com o trabalho do dia a dia para matar a fome dos filhos, né? E que isso é uma coisa assim hoje humilhante. O trabalhador humilhar um emprego. E o Padre Antônio dá esse ensinamento para todas as pessoas lá, todos os moradores, de casa em casa e principalmente aqueles que eu já falei, o mais humilde. Parabéns, Padre Antônio, pela pessoa maravilhosa, humana que o senhor é. Nós, da comunidade, desejamos tudo de bom para o senhor. Que o senhor tenha muita paz, muita luz, para que continue o caminho do senhor dessa maneira que o senhor é. Prosseguindo, deixamos a tribuna livre ao nosso homenageado desta noite, se assim desejar fazer uso da mesma. Primeiramente, eu quero dizer meu boa noite a todos e fico praticamente honrado com esta indicação, né, da medalha do mérito Custo Gilati. Fico profundamente honrado e mais honrado de saber de que eu posso partilhar com cada um de vocês que hoje é o motivo maior da minha alegria aqui nesse recinto. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e quero me apropriar do Salmo 86, dos versículos 12 a 13, que assim reza: de todo o coração vos louvarei, Senhor, e glorificarei eternamente o vosso nome, porque grande foi a vossa bondade para comigo. E agora então posso me dirigir aos homens distintos desta casa, ao excelentíssimo senhor prefeito Wilson Costa, muito digno prefeito desta cidade, ao excelentíssimo senhor Roberto Bueno, que hoje exerce a função de presidente da Câmara Municipal, aos nobres vereadores, às autoridades religiosas, civis e militares, e aos meus amigos e amigas. Graça Aranha, um orador político brasileiro, ele me faz de empréstimo o seu pensamento. A gratidão
é o juro da consciência. Hoje, nesse parlamento, quero expressar a minha gratidão por esta homenagem e distinção com a entrega da medalha Custo Vigilati. Quero também partilhar com todos vocês, lideranças da periferia e outros que no anonimato estão movimentando a solidariedade, a cidadania e lutando de forma incansável pela promoção da dignidade humana e alimentando a crença de que maior de todos os valores é a vida. Pois o Mestre Jesus assim falou: eu vim para que todos tenham vida e que todos a tenham em abundância. Receio ser personalista nesse momento, falando de mim mesmo, mas me sinto mais à vontade sendo humanista, falando de minha gente, gente humilde, sofredora, gente que sonha de que um dia serão reconhecidos, não como párias, mas como pessoas que querem ter o direito de pertença à comunidade. E reclamam que esse mundo criado por Deus seja somente de poucos e que em grande parte são condenados ao tártaro da exclusão social. Fico angustiado e desafiado a fazer alguma ação que ajude a melhorar a qualidade de vida. Com a motivação interna por sede de justiça. Onde Jesus disse: se a vossa justiça não for maior do que a dos homens, não entrareis no reino dos céus. Certa vez, o pequeno príncipe viajando para um reino onde vivia ali um rei solitário, que querendo gozar de sua companhia, resolveu nomeá-lo como ministro da justiça. Ao que respondeu o pequeno príncipe: a quem vou fazer justiça? A esta pergunta devemos acrescentar: para que servem as leis? Se essas não conseguem fazer justiça para uma realidade cada vez mais injusta e excludente, cresce a espiral da violência por todo lado. Mas o que constitui a pior de todas é o desemprego, a fome, processo aviltante que fere a vida e mata a esperança. A fé de um homem que busca liberdade, fraternidade, igualdade, tripé de uma sociedade que se apoia nos ideais da democracia e da justiça social. Hoje, nos sentimos ameaçados com um Estado paralelo que coloca em evidência a corrupção, o banditismo, e nasce nesse meio a força imperiosa de movimentos emergentes que denunciam de que a globalização econômica deixou e perdeu a oportunidade de ser também a globalização social e da solidariedade, a capacidade criadora do homem de viver no mundo de irmãos. Imagem que queremos apagar na periferia dessa cidade. Esta é a nossa pretensão. É o da insensibilidade para com os pobres, que são as maiores vítimas de um sistema que, com suas políticas públicas, não consegue melhorar a qualidade de vida e nem alimentar a esperança de que as crianças e os jovens deixarão de fazer parte
das estatísticas de óbito. Vítimas de mortalidade infantil e também da violência. Cantava Bob Dylan. Quantas mortes ainda serão necessárias para se dizer que já se matou demais? A velha ordem mundial se sustenta nas velhas desigualdades entre os habitantes, assim como as velhas distinções entre classes de países. Os caciques da aldeia global são os 23 países desenvolvidos que concentram nada menos do que 80% do produto interno bruto, o PIB, do globo. 20,5 trilhões, mas onde moram apenas 15% da população. Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, Austrália, Japão, Nova Zelândia. E nesse grupo exclusivo, a renda per capita média é de 24 mil dólares. E nos outros 162 países é de $1.000. É fácil de constatar as disparidades. Basta dar uma volta nas ruas, disse o linguista norte-americano Noam Chomsky, ao visitar em novembro do ano passado pela primeira vez o Brasil. Diariamente circulam 13 trilhões nos mercados financeiros mundiais. Diariamente também 1/4 dos habitantes do planeta vão dormir com fome, o que corresponde a 5 vezes a população dos Estados Unidos. Há cada vez menos barreira para o percurso do capital. O volume de comércio exterior, base da internalização econômica, cresceu em média 5,3%. Nos 4 primeiros anos da década de 90. O maior avanço desde o início dos anos 70. Não houve, porém, contrapartida no aumento da riqueza mundial. Diz Ramonet. O pensamento único nada mais é do que uma pretensão de universalizar interesses que pertencem unicamente às forças econômicas, que o criaram principalmente o capitalismo internacional. A experiência histórica mostra que falhou a crença dos arquitetos na globalização, de que o comércio internacional irrestrito permitiria aos países mais pobres chegar mais perto dos mais ricos. E nós aqui, da nossa parte, estamos reunindo as parcerias com instituições e fortalecendo aquelas existentes no âmbito da nossa paróquia, de nossa comunidade. A organização social, para que seja solidária em todos os aspectos, não colocando como critérios religião, cor, opção sexual, ideologia ou de qualquer outra natureza. Como padre, não me coloco na condição de líder, mas como um agente facilitador, de alguém que visa construir na experiência comunitária a ação conjunta da solidariedade. Termino com o poema da poetisa chilena, poema Servir, de Gabriela Mistral. Uns odeiam, outros destroem. Sê tu o que ama e serve. Fazendo uso também do pensamento do poeta Cícero, termino o meu discurso dizendo: nenhum dever é mais importante do que o da gratidão. Obrigado a todos.